Olá! O Experiências Literárias de hoje conversa com a neuropsicóloga e psicóloga infanto-juvenil Yara Mastini. Yara, renomada, reconhecida em todo o país, é a primeira representante no Brasil dos trabalhos da estudiosa inglesa Lorraine Thomas. Yara vem conversar um pouquinho com a gente sobre o trabalho que desenvolve e principalmente falar sobre o seu projeto Histórias com Pijamas, um trabalho bem sucedido que vem agradando crianças, pais, educadores e principalmente vem formando leitores. Eu sou Wagner Dias, este é o nosso Experiências Literárias e eu espero que vocês gostem da nossa conversa de hoje. A vocês, meu grande abraço. Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o nosso Experiências Literárias. Hoje eu estou muito contente que nós temos aqui uma convidada de peso, de renome, uma pessoa fantástica, que tem feito um trabalho extraordinário, que é a Yara Mastini. E eu vou apresentá-la para que vocês fiquem conhecendo um pouquinho mais do trabalho que a Yara desenvolve. Bom, Yara é formada em Psicologia pela Unesp, Neuropsicologia pelo Albert Einstein, e coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Yara possui diversos cursos nessa área. Ela se tornou a primeira facilitadora em parentalidade consciente no Brasil pela Academia de Parentalidade Consciente de Portugal. Possui hoje uma forte parceria com a Lorraine Thomas, que é uma especialista em coaching parental muito conhecida, né, muito famosa, já fez diversos trabalhos importantes, tem vários livros em diversas línguas, atuou já na Disney, trabalhou com a realeza, né, então ela é bem conhecida. E a Yara, né, representa a Lorraine Thomas no Brasil, coordenando os seus treinamentos. Então tem esse elo bem forte aí com essa estudiosa. E além disso, né, Yara faz um trabalho muitíssimo interessante contando histórias infantis no projeto denominado Histórias com Pijamas, em que aborda temas diversos e pertinentes ao processo de desenvolvimento da criança, que é o que me trouxe, né, o que me fez fazer esse convite a Yara. E Yara, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você tem uma agenda extremamente concorrida, então muito obrigado por estar aqui hoje falando com o meu público. Eu tenho absoluta certeza que vamos ter uma conversa muito enriquecedora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Wagner, e acho bem interessante, né? O quanto Histórias com Pijamas, que foi um projeto assim que nasceu de um susto, né? Para contar um pouquinho de como isso foi assim, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, acho que, porque se você me encontrou dessa maneira, acho que muitas famílias também estão se acolhendo, até vendo a questão da leitura, principalmente nesse momento de pandemia, onde o excesso de telas é bem presente, né? A gente conseguir trazer um outro estímulo para o desenvolvimento infantil. Mas eu tinha um projeto que chama Livroterapia Infantil. No meu coração, e muitas famílias, psicólogas, na verdade, muitos educadores, muitos professores, que é bem a sua área, né, participavam. Como acontecia? Todos os dias, durante um período, eu lia um livro infantil, pegava o livro infantil, lia, selecionava e depois trazia um recurso terapêutico com base naquele livro. Então, um livro que trabalhava a questão da autoestima, a questão do desfraude, às vezes a gente olhava para o livro com outro olhar, né? Um livro que fala sobre acolhimento, mas eu conseguia fazer alguma coisa sobre alimentação infantil. Só que essas mães, essas educadoras, essas psicólogas viam a historinha, eu contando o livro, mostrando o livro, com seus filhos. E eu comecei a receber muitas mensagens das crianças. Não tem mais histórias, Tia Yara, quero suas histórias, que eu mandava à noite. Então, muitos pais usavam essas histórias para o momento de dormir, né? E o último grupo foi em dezembro do ano passado. E aí eu falei assim, acho que eu vou contar todo domingo, já que a gente está aqui em casa, né, o Histórias com Pijamas, aí veio, né, o nome, por quê? Porque é mais tarde, 9 horas da noite, mas é para a criança já estar com pijama e se preparar para dormir, para esse momento, né? E para começar a semana, no domingo, já com uma reflexão, algo que aprendeu, e realmente
tem esse objetivo e eu consegui atingir algumas famílias com isso. E ele foi modificando. Hoje as crianças pedem para entrar comigo, então eu leio um livrinho, começou com um livro, aí depois eu vi que tinha espaço para 2, então fica uma live de 30 minutinhos, porque senão fica muito tarde. Algumas crianças dormem no meio, né, que era o objetivo, depois assistem a gravação, as mães me mandam as fotos. E aí, no dia seguinte, né, nos outros momentos, as crianças falaram, posso ler um livro com você? E hoje eu tenho já uma agenda de crianças para participar da leitura, crianças que estão decorando, Wagner, um livro que ainda não tem a questão da linguagem, da escrita ali, né, a leitura, mas já tem, decoram para poder estar lá. E muitas delas montaram seu próprio canal, então tem a Carol, Historinhas com Carol, a Isa lendo historinhas, a outra foi convidada até para uma editora, então é legal você plantar a sementinha e ver que ela está realmente germinando, né? É verdade, é um trabalho lindo, né? Antes da gente aprofundar um pouquinho mais nessa questão, conta um pouquinho pra gente, Yara, faz um panorama do seu trabalho, qual é seu público-alvo, o que você tem como objetivo, só para a gente ter uma ideia melhor do que você tem feito. Sim, então, eu sou psicóloga, né, psicóloga infanto-juvenil, então atendo muitas crianças e adolescentes. Sempre quando a gente atende criança e adolescente, a gente tem um olhar para a família, então tem momentos que vem a família, atendimento de pais, mas é sempre focado nessa direção, tá? Então eu trabalho em consultório com uma agenda bem complicada, que eu amo. Às vezes, eu extrapolei um pouquinho, tem dias que é das 8 às 8, né, e hoje, com essa questão, essa nova demanda, né, a gente ficamos em casa, algo que não existia, que era a psicologia infantil online, a gente só atendia adolescentes e adultos, já era regulamentado pelo nosso conselho, tem que ter todo um cadastro, um registro, né, eles olharam também, ampliaram o olhar para essa questão de atender as crianças. Com algumas crianças funcionam muito bem, com algumas não, né? É algo que você tem que preparar, ficar ali um mês para ver se é efetivo ou não. Muitas vezes funciona como uma psicoeducação, mas acabou ampliando, né, os horizontes. Então, a semana passada me procurou uma mãe que mora na Irlanda, eu atendo um que mora nos Estados Unidos, muitas crianças do Sul, então acabou que a agenda ficou bem extensa por isso, né? Mas essa, então, é a minha atividade principal. No consultório também realizo a neuroavaliação, a psiconeuroavaliação, né? Tem um parceiro que comanda comigo a parte mais quantitativa dos testes próprios para neuropsicólogos, onde a gente consegue avaliar tanto aspectos cognitivos, desenvolvimento infantil, e também socioemocionais, né? E aí existem os outros projetos, livros, a gente já tem tá aqui, o Corujas em Ação, que é um baralhinho é um livro de bolsa, a gente fala, né, que ele é bem bacana, são 56 corujinhas que trazem ações de bem-estar para ansiedade, tédio, e o objetivo principal desse livro bolso não era nem só trabalhar isso, mas cada corujinha, ela tem a combinação de 3 cores, né? Então, por exemplo, essa daqui é vermelha, amarelinha e roxa. Essa que sempre é cabecinha, asa, né, e corpinho. Essa seria a amarela e laranja. E nós temos um dado, vem um dadinho para montar. Então, no meio de 56 corujinhas, uma única corujinha tem as 3 combinações das cores do dadinho. E aí a gente consegue trabalhar atenção, foco, no momento onde a gente precisa estimular essa atenção e foco para a aula online, para os recursos hoje que estão sendo mais, né, necessitados mesmo pela, né, visão das aulas, enfim, da tecnologia em alta, e cada corujinha tem uma ação de bem-estar, uma ação que você pode trabalhar, não sei o que fazer, eu só fico em casa, então, filho, pega uma corujinha. Esse, por exemplo, é a corujinha do brincar. Brincar é uma forma saudável de se expressar, criar, imaginar e interagir. Qual é a sua brincadeira favorita? Aquela que te relaxa. Então, ela traz uma reflexão e aí ela já traz uma ação também.
Então, lembre-se de uma brincadeira que deixa feliz e fale sobre ela. Você pode planejar brincar novamente. Então, são outras várias ações. Desenhar, né, dormir, esse aqui, conversar, né, respirar. Então, a gente vai focando e ampliando. Então, projetos como esses também acontecem no meu dia a dia, novos livros, supervisão, é algo que também está muito em alta, principalmente com online, né? Eu tenho grupo de supervisão de outras psicólogas para o atendimento infantil, a mentoria de parentalidade consciente, que acontece quarta-feira à noite, né? Durante um ano, é um projeto que eu amo demais, porque a parentalidade consciente é uma metodologia, né, é uma educação parental, onde a gente trabalha essa psicoeducação parental dos pais, os atendimentos para os pais que têm algum apontamento ali com o filho adolescente ou filho criança que queira uma orientação, porque hoje a gente tem, né, muito estudo e técnica para isso. Inclusive, você estava falando da Lorraine, a gente tem até o livro da Mamãe Coach, que é um livro que eu estou até aqui em português, que são 90 ferramentas para você se tornar a mãe que deseja ser, né? Então, ele tem ali vários exercícios para reflexão dessa educação parental. Então, foi um livro que eu revisei, trouxe para o Brasil, mas quem escreveu foi a Lorraine, ela que é a autora. Então, esse é mais ou menos o meu mundo de acolher as famílias, os pais, né? E a parentalidade consciente, que é a abordagem que eu utilizo no consultório, minha abordagem de vida, que eu utilizo com a minha filha, que eu utilizo comigo, que, falando assim de uma forma assim mais entender que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, hoje eu estou aqui conversando com você, Wagner, porque talvez a minha necessidade é de ampliar, né, conhecimento, chegar mais longe, de talvez acolher um amigo querido que a internet me trouxe, porque também, né, gostei da sua abordagem, da forma como você interagiu comigo, então quero retribuir esse carinho que recebi. Então, a gente sempre tem uma necessidade por trás e quando a gente consegue entender e acolher as nossas necessidades, os nossos comportamentos ficam mais assertivos, né? A gente consegue tirar aquele comportamento disfuncional, uma birra, um problema de comunicação, porque uma mentira sempre tem alguma coisa escondida, uma necessidade ali por trás que precisa ser acolhida para a gente conseguir ressignificar esse comportamento disfuncional familiar. Muito bacana, Yara. Você falou de vida, né? E eu fiquei pensando, nossa, ela é tão bem formada, né? Ela transita tão bem nesse universo, tanto científico quanto literário. Como é que se deu, Yara, o seu contato com esse universo das letras? Como que as histórias entraram na sua vida? Eu estou falando da Yara menina. Como que foi isso? A sua relação com família, com escola? Como que você se insere no universo das artes, da literatura? Conta um pouquinho pra gente. Nunca ninguém me perguntou isso, Wagner. Eu tô até achando até interessante, porque eu estou resgatando aqui nas minhas memórias afetivas, né? E já me veio algo aqui, uma memória mesmo, uma imagem, né? Que meus pais, meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, então eles sempre foram boas referências, né, nesse campo de educação para mim, o meu irmão, e eu sempre tive eu sempre gostei muito de artesanato, de fazer, de construir. Eu acho que a criança que tem a possibilidade de construir, ele acaba criando esse elo criativo, né? A gente estimula que a criatividade, a gente nasce mais propício ou não, mas ela é uma habilidade treinada, uma habilidade estimulada pelo meio. Ninguém é ou não é criativo. Você pode treinar através das suas vivências, através da sua personalidade em si. Minha mãe também tinha muito isso, né? Ela era muito interessante que nas minhas festas de aniversário, ela construía. Então, ela não comprava, ela fazia. Eu lembro uma vez que a gente pintamos sabonetes e em vez da bexiga, a gente pendurou sabonetes pintados na festa, sabe? Então, era sempre assim, um valor que ela passou, e hoje eu acho que eu consegui pegar isso de um livro, eu pego um livro infantil e começo a ter um olhar diferente, como eu posso transformar essa leitura, como eu posso, né, trazer um ensinamento, eu acho que é criar
novos contextos hoje, de acordo com os meus estudos, para a gente poder, né, fazer essa junção. Eu lembro eu brincando de historinha, de escolinha para, né, as bonecas. Também construí o meu método de aprendizagem através, eu sou mais visual, né? Então, ler muito a Barça, que era na minha época que não tinha internet. Na minha também era a Barça. Cópias de texto, cópia de lousa, nunca foi algo assim, que me motivou, mas me motivava a ser uma boa aluna. Na verdade, eu acho que eu era até muito exigente comigo, que eu queria ganhar o certificado entre as 3 alunas da sala, né? Acho que, por exemplo, do meu pai, que sempre foi muito reconhecido nesse âmbito, né, acadêmico, escolar, enfim. Então, eu fui uma criança dedicada aos estudos, mas, ao mesmo tempo, eu criava muito. Eu acho que hoje a minha habilidade principal é a criatividade. Então, eu crio a minha forma de atuação, eu crio meus recursos com as crianças, é algo que eu não tive a oportunidade de fazer, mas eu pego jogos já construídos, jogos da Estrela, da Grow, e eu modifico ele para ter um olhar terapêutico, né? Então, meu cai não cai da nossa época, que se lembra que tirava e caía, todas as minhas bolinhas são expressões. Eu colei um emoji, todas as bolinhas, e aí eu preciso, a bolinha que cair, o que eu senti, quando eu senti esse sentimento, como foi, alguém que já sentiu esse sentimento, a gente vai entrando naquele contexto terapêutico, né, deixando brincar muito lúdico, favorecendo esse contato. E os livros infantis sempre fizeram parte da minha história, sempre. Eu sempre gostei e até hoje eu gosto. Eu tenho, não sei quantos livros infantis eu tenho, mas eu viajo, eu compro, eu, né, tenho trazer coisas novas, eu tenho essa... É um objetivo meu, é algo que eu já gosto de fazer, né? Mas eu gosto de olhar para a história e gosto de trazer um outro ponto de vista da história. E aí eu fui me aproximando também de alguns autores, né? Fiz algumas lives com alguns autores. Hoje as pessoas me presenteiam, mandam o livro para mim, para eu ler, ou para eu colocar no livro terapia, que foi um projeto que realmente foi bem significativo. Nós treinamos, acho que mais de 500 ou 600 profissionais num curto período de tempo. Eu estou gravando já os novos, porque é muito bonitinho. Um livro que fala de alimentação, eu consigo trazer, às vezes, uma técnica de medo, né? Então, é interessante você utilizar aquele recurso para ampliar aquela visão, né? E é um exercício, depois, que muitos avós hoje que estão com os filhos na casa, o que eles vão fazer ou não, acho que é uma forma de ampliar. E eu fazia nas palestras, nos treinamentos, onde eu vou falar pelo Brasil, eu levo nos meus slides um livro infantil. Sempre eu consigo conectar o livro infantil com o nosso momento de adulto, né? E eu acho que isso é algo, assim, muito bem aceito, porque o livro infantil conecta, ele traz aquela nostalgia, nossa vivência, ele tem umas mensagens ali, né, umas metáforas que a gente precisa de um entendimento, ou de acordo com a nossa vivência, a gente traz a nossa experiência, como a gente vê aquele herói, como a gente vê aquele vilão. Então, acho que é importante resgatar um pouquinho essa criança interior de cada um, mesmo no momento onde a gente fala sobre ansiedade, ou a gente fala sobre qualquer assunto de desenvolvimento infantil, que você tem uma historinha ali por trás, conta um pouquinho, conecta demais, né? Você falou E para todos os Perdão. públicos. Sim. Eu digo, né, todos os públicos, desde as pessoas mais simples. Já fiz uma palestra uma vez no Tribunal Regional Federal aqui em São Paulo, que uma oportunidade foi para as pessoas da limpeza, que maravilhosas, me acolheram com cada bilhetinho de uma dinâmica que eu simplesmente chorei, desabei lá na palestra, me entreguei mesmo. E também para desembargadores, juízes, e assim, ambos, né, qualquer adulto, eu acho, você se conecta em qualquer fase, assim, da questão social sua, você se conecta com o seu interior através da linguagem, da literatura infantil. É verdade, Yara. Você falou de várias coisas que eu fiquei aqui refletindo. Falou sobre criatividade, falou sobre família, né? E grande parte das pessoas que conversam comigo aqui no canal,
me relatam isso, que a família foi a mola propulsora para que a pessoa se encantasse pelo universo artístico, pela literatura, pela música, pelas artes plásticas, enfim. E eu fico pensando, né? Algumas crianças não têm a presença da família. E em alguns casos a escola acaba tentando fazer essa substituição. Aliás, é uma coisa que me incomoda bastante, porque a escola hoje faz tudo. Né? A escola hoje ela tem que fazer tudo. Ela tem que dar comida, ela tem que cuidar das questões mentais das crianças, tudo. E a última coisa que a escola tem conseguido fazer é ensinar, que é o que ela deveria estar fazendo. Né? Então a pergunta que eu tenho para você, aliás, são duas perguntas, será que nós estamos deixando de trabalhar com as nossas crianças a criatividade? Estou pensando na minha época de infância, eu fiz jardim de infância, e o meu jardim de infância era algo extremamente lúdico, eu brincava, eu cantava, eu modelava com massa de modelar, eu pintava, eu sujava as minhas mãos. Então eu tive uma vivência escolar muito rica, e isso me acompanhou durante toda a minha vida. Porque eu, assim como você, eu também sou muito criativo. Eu, enquanto professor, eu crio fórmulas de como dar uma aula mais atraente. Eu brinco, eu improviso com o meu conteúdo. E eu acho que isso tudo vem lá da infância. Então a minha primeira questão será que a escola hoje está muito técnica? O aluno tem que fazer 1000 coisas. Ele tem que ter informática, ele tem que ter balé, ele tem que ter inglês, mas será que esse espaço não está sendo cada vez mais reduzido, o espaço do lúdico, do desenvolvimento da criatividade? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda para uma criança que não tem essa presença da família e que às vezes a escola é que acaba tendo que suprir, o que vai ficar faltando no processo de formação dessa criança? Quais são, eu vou usar a palavra danos, mas não sei se seria a melhor palavra para essa criança. Bom, eu acho que eu vou começar até com a segunda, tá? E depois eu engreno na primeira questão. Né? Eu acredito que, assim, existem mesmo circunstâncias, né, mais difíceis. Às vezes a criança tem a presença, tem o pai e a mãe, mas não tem a presença naquele momento, né? Verdade. Então, acho que são situações e situações. E a gente sabe se adaptar, né? Então, eu vejo, às vezes, uma situação de uma criança que realmente você fala, meu Deus, ela vive ali numa situação sem recursos financeiros, né? Os livros são poucos, e mesmo assim ela consegue se refazer naquele, né, meio. Então, tem muito a questão do meio e também a questão de cada um, da sua vivência, né? O seu olhar. Então, acho que para você estimular, seria estimular um olhar mais positivo, né? E aí a gente também, hoje, a tecnologia, ela traz muita coisa pronta, o que acaba, né, às vezes atrapalhando a criatividade, mas ao mesmo tempo ela pode trazer coisas próximas. Por exemplo, eu conheço uma criança que ela tem algumas limitações realmente, né, de chegar, de ter oportunidade, mas a tecnologia para ela, ampliou de uma forma que ela tem referências de literatura, ela entra em vários canais para conhecer os livrinhos, né? Ela tem uma mãe que incentiva muito isso, ela tem as referências dela. Eu acho que os pais podem talvez proporcionar esse tipo de referência, né? E se a referência não é um pai e uma mãe, a gente também tem outras referências, às vezes, na vida, conhecidas ou não, né? O quanto, eu até assisti um vídeo esses dias de uma professora que era, eu não sei se você viu, mas eu fiquei muito emocionada. Era uma pesquisa onde tinham várias profissões e as crianças escolhiam qual a profissão que ela desejaria ter. E aí fizeram com essa professora, ela ficou esperando e acho que entrou ou nenhuma criança escolheu ser professor. Eles entravam no advogado, no médico, nas outras casinhas, e a dela ficou ali, né? E todos aqueles outros profissionais tinham sido formados por ela. O quanto ela fez a diferença para esses outros profissionais. Então, eu acho que o professor hoje, ele traz essa referência, sabe? Tem um livro que eu gosto muito, que é infantil e que eu uso para falar exatamente isso. O que é a nossa referência? O que traz de diferente ou não para o nosso dia a dia? Chama O Ponto.
Se a gente tiver tempo, eu leio a história aqui para vocês. O livro acho que está ali em cima, já dei uma espiadinha, eu pego e leio, porque é exatamente isso que eu quero passar. A nossa referência, às vezes, não precisa ser o pai, a mãe ou a família. Muitas crianças e adolescentes falam, eu quero fazer exatamente diferente do que meus pais fizeram, mas porque eles têm um autocuidado, uma visão positiva, uma autoestima trabalhada, né? Então, hoje, a escola está, sim, sobrecarregada, né? Tem esse olhar para o socioemocional, mas, ao mesmo tempo, tem muitas questões benéficas, onde muitas escolas trabalham a ciência, a geografia, a parte cognitiva, com o socioemocional. Então, eu acho que esse projeto de inserir as habilidades socioemocionais dentro da escola favoreceu esse outro olhar, né? É um tempo diferente, é um tempo onde a gente precisa entender o que é que precisa ser ensinado, né? Precisa ser ensinado respeito, precisa ser ensinado história, geografia, muitas coisas, cada um tem a sua cultura, né, tem partes ali da cultura da família que entra na escola e outras não. Então, acho que é isso, passar um pouco o seu direcional, o seu exemplo. Eu acho que o exemplo e a forma de relação é o que faz com que a pessoa vai se identificar ou não. Então, se você ouve, tem uma escuta ativa para um aluno seu, você tem esse aluno, né? Wagner, deixa eu pegar o livro para eu mostrar. Sim, então, ele chama O Ponto, tá? Eu comprei esse livro em Portugal, mas ele já tem no Brasil. Esse aqui já é do Brasil, que é da Martins Fontes, tá? Então, ele conta a história de uma aluna, né? Ela chama Basti, porque é um livro em alemão. Então, e em Portugal elas chamam como Vera. Eu acho que Vera é mais bonitinho que Basti, então eu conto a história da Vera. E ela estava na aula de artes, muito emburrada, de costas para aquele caderno lá, para a folhinha dela em branco, e todas as outras crianças já tinham descido para o intervalo lá, para o recreio. Então ela estava numa situação desfavorável, brava, não queria fazer aquela questão, e também estava sendo prejudicada porque não estava com os amiguinhos. Então a professora foi lá, olhou o desenho, analisou, né? E ela falou, eu não sei desenhar. E aí a professora falou assim, o que você fez aí? Um urso polar numa tempestade de neve? E ela ficou mais brava ainda, porque estava em branco, né? Então a professora sorriu e falou assim, olha, veja, faça qualquer coisa, né? Veja o que tem vontade e faça qualquer coisa. Nisso a Vera pegou com toda a fúria dela e bateu um ponto naquele papel. Fez um ponto. Pronto, professora. Entregou ali o ponto para a professora. A professora pegou o caderno, olhou, acolheu o desenho da Vera e entregou novamente ali para a Vera, para ela assinar. Falou assim, tá bom, agora assina o seu desenho, né? Acolhe o seu desenho. E aí a Vera foi lá e falou assim, desenhar não sei, mas pelo menos eu sei assinar, e assinou. Na semana seguinte, quando ela chegou para a aula de artes, ela teve uma surpresa, onde ela viu o ponto dela dentro da moldura dourada da professora. Que massa. E aí, ela olhou, e como ela era, né, uma garota mais, assim, difícil, ela tinha uma personalidade forte, emburrou novamente e falou, eu posso fazer um ponto muito melhor do que esse que eu fiz. E abriu pela primeira vez seu estojo de aquarelas. Ela não gostava de desenhar e nem desenhava. E Vera começou a criar diversos pontos, começou a construir cores, misturando as suas aquarelas, construiu vários pontos numa mesma tela, fez pontos de cores diferentes, pontos gigantes, né, ali no chão, pequenos, até mesmo um ponto sem construir o ponto, que ela só fez o contorno ali da tela, né? E depois de um tempo, a escola fez uma apresentação. Ela abriu, né, para fazer ali uma exposição de arte. E lá estava a Vera e seus pontos. E uma criança não parava de olhar, né? Toda ali apontando ela, olhando, e ela ficou intrigada com aquela criança, né? A criança se aproximou
E ele falou assim, né, tudo bem? E ele disse, nossa, você é uma ótima, uma excelente artista. Quem me dera ser uma desenhista como você. Olha. Nisso, a Vera pegou um caderno e falou assim, tente. Deu um lápis para ele. Ele ainda pôs a linguinha de fora da boca ali, compensando, né? Fazendo aquela compensação neuropsicológica que a gente já, como psicóloga, analisa. E deu para ela. E ele ainda falou assim, eu não sei desenhar nenhuma reta. E ela disse, tente. E ela foi lá, pegou o desenho dele, olhou, acolheu e devolveu para ele e falou assim, agora sim. E assim termina o livro, né? Que eu acho que era isso que eu queria falar da questão do exemplo. Sim. O quanto essa professora foi importante e significativa na vida da criança. Ela acolheu uma dificuldade, que tudo bem sentir todas as emoções, tudo bem sentir tristeza, tudo bem sentir raiva. Ela acolheu e ela aflorou algo de dentro dela, essa criatividade que ela odiava desenhar, ela virou uma artista, referência para outros e ainda passou para frente o que ela aprendeu. Então ela poderia ser uma criança que os pais não gostassem de desenhar, que desse tudo para ela, porque ela era emburrada, ela pensava, né? Ia lá, mais difícil, algumas pessoas, aquela criança, às vezes, que é difícil e que é uma criança curiosa, que vai dar uma Vera na vida, né? E ela conseguiu, de uma interação, de uma possibilidade, de uma oportunidade, se reinventar. Eu acho que isso, hoje, cada um poderia pensar, né? E como eu posso ser essa professora? O Histórias de Pijama me faz sentir um pouquinho como essa professora. Meu marido perguntou para mim, até quando você vai fazer? Porque todo domingo, desde março, todo domingo eu entro e faço, né? É um projeto que eu amo demais, gratuito, que tem para mim, tem uma valorização muito mais do que é um trabalho mesmo com seriedade, né? Eu escolho os livros, as crianças participam, elas escolhem os livros, eu compro os livros que eu até tenho investimento para poder mostrar ali, para o público conseguir acompanhar a criança lendo o livro, eu mostrando, enfim. Mas me faz sentir como essa professora, né? Tem ali, eu vou te falar que tem umas 10 crianças que mudaram a vida, as mães falam para mim, Yara, eles querem ler, eles procuram, eles estão agora, um trocando livro com o outro, um fez um clubinho no prédio durante a pandemia, porque a biblioteca está fechada, e eles, sabe, fizeram a cadernetinha, até que dia que pode ficar, fez sentido, né? Ver a criança lendo, querendo trazer diferente, a que decorou a historinha e não conseguiu, então acho que é isso, né? É olhar para essa pluralidade. E essa escola devia aprender, ensinar arte, mas ela ensinou muito mais. Então as escolas, elas estão ensinando mais, mas eu não vejo como algo ruim, sabe? Eu vejo que trabalhar a questões socioemocionais fez com que essa professora tivesse a oportunidade de ser referência para alguém, talvez sem referência. Né? Eu acho que vai de escola para escola, vai de direção, né? E assim, eu acredito que quem ama o que faz um trabalho de maestria. Né? Então, eu acho que é isso. Quando você for contratar alguém, sinta o amor daquela pessoa pelo trabalho. Porque se ela ama ser professor, se ela ama ser médico, se ela ama ser, né, psicóloga, se ela ama ser terapeuta, se ela ama ser enfermeira, ela vai ter um olhar diferenciado, porque ela vai trabalhar pelo sentido, né, daquela pessoa. Você contou essa história, eu me lembrei de um exemplo de uma pessoa que eu conheço e que foi fazer estágio. Ela cursava letras e ela foi fazendo um estágio, porque não somos obrigados a fazer estágio para que tenhamos nosso diploma de licenciatura. E ela foi para uma escola de uma cidade muito pequena, mas deu um azar ou uma sorte, não sei, porque do ponto de vista da análise da aula foi interessante, né? Mas o exemplo em si foi triste, porque ela caiu numa sala de aula em que a professora não tinha esse olhar, ela não tinha essa perspicácia para entender o universo da criança. E parece que a professora fez uma atividade e fez uma pergunta: o que é que vocês viram de bonito no final de semana?
E uma das crianças que havia passado o final de semana na casa dos avós, na zona rural, uma criança bem humilde, ela falou que viu as estrelas. Eu vi as estrelas no sujo do fogão a lenha. O que ela estava descrevendo? As estrelas que ela tinha visto, segundo minha amiga me disse, era o respingar do leite fervido numa parede suja de fuligem. Então, quando ela vê aquela parede preta, respingada de leite, ela viu estrelas ali. Então, essa criança criou, essa criança imaginou. Só que a professora, quando ouviu isso, falou, não, como que você viu estrela no fogão a lenha? Você não viu estrela? Aí ela matou esse senso criativo, ela matou a imaginação dessa criança, né? Talvez por despreparo, ou talvez por desatenção, ou talvez por uma própria falta de sensibilidade. Porque é exatamente o que você falou. Eu não vou conseguir fazer com que o meu aluno seja um leitor se eu, enquanto professor, não for um apaixonado pelo livro. Né? Se eu não tiver amor por esse objeto, se eu não gostar do contato, se eu não estiver lendo com prazer, eu não vou conseguir fazer com que meu aluno leia. Não adianta dizer para ele, leia porque é importante, porque ele não vai ler só porque eu estou dizendo. Né? Mas também, eu não sei, porque eu acho que eu fui criada, e eu não sei, eu acho que hoje eu tenho um conceito que as pessoas até falam, mundo maravilhoso diário, sabe? Esses dias uma amiga minha me mandou uma mensagem, eu já tive muitos momentos na minha vida de dificuldade, né? E inclusive, eu tive uma segunda chance de vida, né? Eu tenho 2 aneurismas cerebrais, que foi descoberto muito ao acaso, e isso fez eu mudar minha vida e saber hoje o que eu amo, o que eu quero, e deixei uma multinacional para trás, porque eu queria realmente, né, já que eu tive a chance de viver de novo, de saber de um diagnóstico, me proteger com, né, um stent, ainda tenho, mas conseguir me proteger, alongar aí meu tempo de vida, eu quero fazer de uma melhor forma possível para mim, né? Eu acho que eu comecei, quando você me contou essa história, eu já pensei assim, o quanto esse exemplo, que talvez não foi bom para a criança ali, o quanto ficou para essa sua amiga de falar, eu vou fazer diferente. Sim, sim. Então, às vezes, até uma má colocação, um mau exemplo, pode criar uma florzinha, uma semente, para a gente olhar, eu quero fazer exatamente diferente, né? Eu tive pais maravilhosos que trabalhavam muito, uma enfermeira, o outro médico. Então, no meio da tarde, 3 horas da tarde, eu tinha natação. Eu nunca tinha meu pai e minha mãe. E tinha, muitas vezes, um momento da competição. E eu ganhava, e não tinha meu pai e minha mãe para me ver na vitória. Aquilo me deixou uma feridinha, né? E eu acho que o exemplo deles, para mim, hoje, é muito especial. Eu tenho meus pais como meus exemplos, né? Mas é algo que eu falei, quando eu tiver uma filha, eu vou fazer o máximo possível para estar presente nesses momentos. E mesmo eu trabalhando, quando tinha alguma coisa assim, uma festinha, eu tentava mudar um horário, remanejar, fazer uma coisa diferente, porque aquilo bateu uma ausência, que eu não queria que ela batesse. Então, exemplos positivos faz a gente querer, às vezes, ser exatamente igual. Mas uma coisa que era minha, que eu senti, né, que talvez essa criança sentiu, mas que a sua colega presenciou e sentiu para ela poder ter falado para você, ela gerou uma memória afetiva daquele fato, né, foi algo que marcou para ela, e ela pode agora impactar muita gente porque ela quer fazer exatamente diferente e ter uma escuta ativa para a criatividade de todas as crianças, né, e fazer essa diferença. Então, acho que a gente sempre pode olhar um positivo, mesmo às vezes quando a pessoa é infeliz ali naquela coisa, ainda pode trazer um algo de positivo ali, sabe? Não, com certeza, né? Por isso que eu te falei, assim, do ponto de vista da análise, da aula, para ela foi super interessante, porque ela vai criar estratégias diferentes, né? Agora, eu não sei para a criança, não sei como fica isso, se naquele momento apagou-se um escritor, por exemplo, né? Aí, analisando pelo lado... Mas pode também ter acendido aquela chama que algumas crianças têm do desafio. Ela não viu, mas alguém vai ver, né? Verdade, e vai ter muito do que ela tem de estímulo, às vezes, com essa avó, com essa pessoa em casa, né? Se ela consegue trazer para lá, porque a gente vai sabendo, aprendendo a discriminar, né? A terapia cognitivo
comportamental, uma abordagem aqui da psicologia, fala muito isso. A gente consegue, né, discriminar até as ações. Então, por exemplo, minha mãe, de novo, uma avó totalmente permissiva, né? Uhum. Minha filha chegava, ela subia, fazia tudo. E às vezes, por exemplo, ela colocou Nescau na mamadeira da minha filha, na época que ela não tomava açúcar ainda. Eu fiquei triste, não queria ainda colocar ela bebezinha com açúcar. Mas a avó não faz por mal. E depois a criança vai aprendendo e vai, sabe, a saber até onde pode ir com cada um. Então, se você se abre às vezes demais, ela chegava das férias e falava: mãe, quero água lá no sofá. Porque a vovó levava para ela água de bandejinha, né? Eu já precisava que ela compartilhasse, vivenciasse mais comigo naquele momento. Então, eu falava assim: ótimo, filha, vem cá escolher qual copo você quer. Então, ela quer água, eu posso dar, mas eu queria que ela viesse até a cozinha, escolher qual copo que ela quer. Eu entrava como lúdico, né? Não falava assim, venha buscar. Também não estava sendo, né? Eu tenho que saber me comunicar. Eu quero que ela não tenha esse comportamento da mãe servindo toda hora. Ela tem que participar, ela tem que colaborar com a casa. Então, eu falava, vem aqui na cozinha ver qual copo que você quer, que eu já coloco a água para você. E ela vinha numa boa. Então, ela sabe que com a vovó ela pode ficar sentada, com a mamãe ela tem que participar. A criança sabe discriminar. Então, não fiquem com o coração apertado. Ah, mas meu avô, ele vai te atender. Não, a criança sabe exatamente como lidar com cada membro da família. É muito interessante tudo isso, né? Eu queria voltar a falar um pouquinho mais dos livros, podemos? No âmbito da literatura, né, dos estudos literários, nós que somos da área de letras, a gente sempre entende que a literatura é fruição, a literatura é arte e que a literatura não foi feita para ensinar nada. Nós não temos que usar a literatura para ensinar alguma coisa, a literatura não pode ser moralizante, ela não pode ser didática, enfim, isso do ponto de vista literário. E agora eu vou me colocar como leitor. Como leitor, quando eu pego, por exemplo, um livro que eu acabei de ler agora, que estava na minha lista, eu já estava devendo essa leitura há algum tempo, que é O Crime e Castigo, do Dostoiévski, e que aborda um crime, e o personagem passa por conflitos extremamente complexos, e você lendo essa narrativa extraordinária, muito bem construída, você começa a vivenciar os dilemas desses personagens. Então eu vivenciei uma questão ética, porque ele se vê metido num jogo ético, ao mesmo tempo um desafio mental, se eu posso dizer assim. Eu estou tentando explicar sem contar a história. Mas ele fica num dilema, o personagem principal, ele vive um dilema ético, um dilema moral, um dilema existencial, e nós, enquanto leitores, e isso eu acho que é incontestável, sentimos isso. Se a gente faz uma leitura atenta, nós vivenciamos a dor, o drama daquele personagem. Então, maravilha, não estamos usando a literatura para ensinar, para moralizar, mas ela me produz um efeito. Ela me produz reações, ela me produz sensações. Então, a minha pergunta para você deixa eu ver como é que eu vou colocar para você essa questão. Num trabalho, né, nos seus atendimentos com uma criança, como é que é possível você utilizar a literatura sem que a criança perceba que isso é um trabalho, para que a gente não tire dela a ideia de que aquele momento da leitura é aquele momento gostoso, que não é para aprender alguma coisa, mas que é para viver, para se divertir, para se emocionar. É possível fazer isso no atendimento, que ela tenha o contato com o livro sem perceber que aquilo é um trabalho da psicologia, que aquilo... Como que isso acontece? Uhum. Eu utilizo em quase todos os meus atendimentos o livro infantil, né? Uhum. Eles estão lá por um propósito. Então, as crianças têm que saber, desde pequenininho, eu atendo a partir de 3 anos, Wagner, desde 3 anos, a criança já sabe que vai na Tia Yara para aprender os sentimentos, para aprender as emoções, para entender
o que a mamãe fala, para poder se falar, porque tem vergonha, para fazer o cocô no vaso, enfim, eles sabem que tem um propósito, né? Lá é muito leve, porque é muito brinquedo, muitos jogos, muitos livros legais. Pode ser que eu leia isso daqui para, né, para uma criança ali e ela não entenda de fato o que tem por trás. Cada um tem a sua vivência. Eu acho essa professora, sou fã dela, mas é porque às vezes para outra criança ou para um adulto, eles não vão conseguir ter a mesma experiência, né? Se eles usam para aprender ou não, eu nunca pensei, assim, que isso pode ser ruim ou não, porque eu acho que o aprender é positivo. Então, talvez assim, olha, vamos ver esse livro para a gente aprender como que o camaleão, né, aquele da Ruth Rocha, Bom Dia, Todas as Cores, aquele livro é fantástico, o camaleão mudava de cor do jeito da opinião do outro. Então, eu vou contar a história do camaleão e depois ele vai trazer a vivência dele, o que ele entendeu da história, e assim, os pequenos, os menores, ainda são mais pontuais. Eu começo a ler, ele fala assim, eu não faço isso, tia Yara. Eles internalizam, eles trazem, o livro tem esse poder de te dar a oportunidade de viajar, de te dar a oportunidade de fazer uma viagem para o desconhecido, que pode ser externo e interno também, né? Então, desde pequenininhos a gente pode entrar, por exemplo, ontem eu usei um livro que chama Os Três Porquinhos Malcriados e o Lobo Bom. E assim, esse livro, eu estou até colocando num curso que é de livros infantis para pais, que eu estou montando. Por quê? Porque no final, no começo, a mamãe porca, ela fala assim, eu não aguento mais vocês são muito malcriados, vão embora daqui. E algumas crianças se sensibilizam nesse momento, né? Ela mandou embora. Não, ainda bem que minha mãe não é assim, porque eles já se veem como malcriado, né, no dia a dia. Alguns já falam, eu não sou igual a esses porquinhos. E no final, os porquinhos mudam de atitude, porque o lobo acolheu. Quando eles estavam em cima da casa, pulando na chaminé, os porquinhos, para entrar na casa de tijolo do lobo, que é tudo meio ao contrário, o lobo pegou um caldeirão fervendo de sopa, e aí serviu para eles que estavam sendo inadequados uma sopa gostosa, cheia de carinho. Então, isso mostra para mim qual é o meu olhar. Nenhuma criança percebeu isso, mas me mostrou como psicóloga, que faz parte do meu mundo, que não sei nem se para a autora pareceu isso, né? Se foi, ela entendeu dessa maneira. Mas o amor educa, o acolhimento educa, né? Você olhar para os três porquinhos mal criados, que não tinham jeito mesmo, porque um roubou a casa pronta de tijolo, o outro pegou a palha da vaca, e o outro pegou o graveto dos ninhos e desconstruiu para construir sua própria casinha, né? Você trazer conceitos de amorosidade, ensinar a construir uma casa, ensinar a respeitar os amigos, que foi o que o lobo fez com que eles fez sentido e eles mudaram o comportamento. Então, esse foi o meu olhar para esse livro, né? E eu acho que as crianças vão trazer os olhares delas, mas elas sabem, sempre sabem que elas estão aprendendo alguma coisa lá. Elas estão aprendendo, elas vão para a terapia para algo, tem que ter um objetivo. Então, no meu caso, eu utilizo um livro para um objetivo, que não necessariamente pode ser, claro, não para criança, pode ser que aquele livro, né, no momento que eu utilizei ali com duas crianças ontem, um falou, ainda bem que minha mãe não faz isso. Então, eu percebi o quanto ela realmente se vê como mal criada. Ela se identificou com os porquinhos, né? E o que é aquilo lá para ela? Pejorativo ou não? Não, para ela ser mal criada tá tudo bem. Então, talvez eu tenha que entrar no mundo dela para depois trazer e proporcionar reflexão para ela entrar naquele mundo adequado e funcional para a família. Mas tem que fazer sentido para ela. O outro já falou, nossa, ainda bem que, né, eu não sou assim. Ele já tem alguma queixa, às vezes, dos pais, mas ele não se vê assim. Então, tem alguma coisa que não está casando, eu preciso auxiliar para essa família identificar essa criança, porque ele não se vê como mal criado, né? Então, o livro, ele me auxilia como uma ferramenta terapêutica, ele me auxilia como um elo de comunicação, ele me auxilia como uma ferramenta diagnóstica, porque no momento eu também consigo diagnosticar, né, na minha profissão, que eu preciso fazer ali, tem por trás daquele comportamento.
Então, acho que ele acaba, talvez, sabendo que ensina, mas cada um de acordo com a sua vivência, né? Entendo. E eu acho que todo livro ensina, sabe, Wagner? Eu não sei muito essa parte, a sua área é bem mais intensa do que a minha para a literatura, né? Mas, assim, quando a gente lê um livro, eu lembro daquele livro Melancia, sabe? Que é uma literatura Não simples, conheço. é um livro que chama Melancia, que vendeu muito, é um romancezinho, simples, mas gostosinho, e eu li a primeira vez, né, e depois eu viajei e falei, vou levar esse livro que eu acho que eu não acabei de ler, eu tinha lido até a metade, e eu comecei de novo. Só que eu comecei a segunda vez, depois de visitar, passar um mês em Londres e em Dublin. E esse livro acontece nessas duas cidades. Tá. Então, parecia um outro livro para mim. É. Eu sou a Yara, que hoje não sou a mesma do ano passado, e nem a mesma. Então, o livro, ele faz sentido, se você ler esse livro que você leu hoje, daqui 10 anos, pode ser que você encontre um outro livro. Então, as suas experiências, né, eu acho que isso talvez é o que eu peguei do que você fala, faz com que você interprete de acordo com o seu momento, com as suas vivências, com as suas experiências e quem você é hoje. E eu não sou a mesma de hoje, talvez daqui a um mês eu possa ser totalmente diferente com um livro, né? Então, acho que sempre a gente aprende, e aprende muito a olhar para a gente, né? O que tem ali por trás. Eu me identifico com aquele personagem, o que eu não me identifico, o que eu queria fazer exatamente igual, o que eu não queria, o que aquela, eu poderia ter feito isso. A gente não tem como não trazer um pouquinho para o interno, para a gente poder, né, externalizar depois. Eu acho que assim, o importante é como trabalhar, né? Eu acho que talvez o segredo esteja aí. Como trabalhar. Porque se você faz um trabalho que é lúdico, que é afetuoso, que desperte vontade na criança, ela vai pegar, ela vai ler, ela vai discutir, ela vai trazer o seu conhecimento de mundo, ela vai te mostrar quem ela é, né? Eu consigo entender esse ponto de vista. O que eu quero dizer com o não didatizar o livro é você pegar o objeto e falar: olha só, vamos hoje trabalhar esse livro que eu quero ensinar para vocês o que é o bem e o que é o mal. Aí a criança já vai abrir, pô, a gente hoje vai ter que ler para aprender o que é o bem e o que é o mal. Então, acho que talvez o processo. Gente, eu trouxe um livro super legal hoje para a gente ler, uma história super agradável, e você deixa a criança ler, ela vai passar as páginas daquele livro, ela vai vivenciar a história daqueles personagens, e através daquela história, sim, ela vai aprender o que é o bem, o que é o mal, o que se pode, o que não se pode fazer, mas a partir de uma apresentação diferente, né? Que não seja que ela já pegue, pô, vou pegar o livro porque eu vou ter que aprender alguma coisa. Então é isso que eu estava querendo dizer. Então percebi na sua fala que o trabalho que você faz é um trabalho lúdico. Ela sabe que elas estão aí, ela sabe que tem um motivo para elas estarem aí, né? Mas você não quebra o encanto da história. Você E não eu quebra vejo o encanto. muita criança que chega com aversão. Isso acontece, né? Não, livro não, Chayara, vamos deixar para o final. Aí eu falei assim, não, eu preciso do livro para a gente entrar nesse mundo e trazer o jogo. Então, por exemplo, com crianças muito opositoras ou com TDAH, é mais difícil você prender a atenção, né? Então, o que eu faço? Eu pego os personagens, eu construo ali, tenho 3 casinhas, eu tenho outro livro que tem os 3 porquinhos, e o lobo mal tem um óculos, então ele tem uma cara de bonzinho, aí eu falo, olha esse lobo aqui, vamos fazer, eu pego no meio da história, eu não quero fazer, como se fosse o personagem fazendo. Então, tem livros que são livros brinquedos, livros de abas, onde a gente precisa que a criança abra e fecha, vire um negocinho ali, sabe, para poder ver o que tem por trás. Tudo isso são recursos, eu falo até que são livros brinquedos, para você se aproximar. Então, se alguém que está assistindo aqui fala assim, lindo, Wagner e Yara, mas o meu filho detesta livro, o que eu faço? Né? Coloque ele no meio da interação. Isso. Ele tem que, não é só ler para a criança. Então, esses livros que tem aba que precisa, eu vou ler esse livro para você. Tinha até um aqui que eu já pegar, já guardei. E que eu preciso que ele abra e feche, faça alguma coisa. A participação dele, depois ele vai
criando o hábito de chegar, de se aproximar do livro, mas você tem que usar um que ele vai participar da história, então ele vai sentir um livro sensorial, tem livros que tem cheiros, aqui, acho que até esse daqui é um que tem abas, ó, perguntas e respostas, né? Fala sobre várias perguntas e respostas. Então, ele vê esse livro, não quero. Mas o que, que tem atrás da árvore? Eu tenho que abrir para poder ver o que tem ali por trás da árvore. Né? O sol, que legal, como que funciona. Então, tem todo um porquê ali de uma aba que eu abro. E aí eu peço ajuda. Eu vou ler um livro para você, mas preciso da sua ajuda. Né? A gente vai descobrir ali as questões da cidade, mas preciso da sua ajuda. Então, ele vem, ele vai abrindo as abinhas, a gente vai descobrindo junto. E aí eu estou fazendo o quê? Uma aproximação com o livro, com a literatura, Sim. com as letras, né? Então a gente tem que trabalhar também com essa dessensibilização para cada vez construir esse conceito positivo. Uhum. E essa relação de afeto, né? Essa construção da relação de afeto, né? Esse momento de contar a história, isso que você falou, estar presente, né? Criar esse ambiente de aproximação, de carinho, de contato, acho que isso é fundamental, né, Yara? E desde quando? Desde bebê? Desde bebê. Eu acho que tem mães que fazem até na gravidez, sabe? Põe música e faz ali a massagem na barriga e historinhas. Eu usava com a minha filha aqueles livros de banho, né? Por quê? Porque o bebê, ele vai criando conceitos através do que ele vê, do que ele experiencia, né? Então, ele vai criando os conceitos para depois criar as palavrinhas, vem as sílabas, tem toda uma questão de amadurecimento aí do desenvolvimento infantil. Então, deixar os estímulos não é aquela coisa de empurrar, mas trazer estímulos assim. Tem muita criança, às vezes, que pega aquelas blocos de madeirinha, de letrinha, e constrói em casa, e faz cidade. Aí depois, curioso, já vê uma letrinha A. Então, você Sim. pode usar, às vezes, um brinquedo para despertar uma curiosidade, para entrar no mundo das letrinhas, mas de uma forma que não tem que aprender o que está escrito agora. Né? Eu estou construindo a casinha de bloco, fazendo a casinha, a casinha com os dois quadradinhos ali. Então, eu acredito, Wagner, que é atemporal, sabe? Eu tenho um cardzinho aqui, é muito legal. Eu comprei, eu comprei nos Estados Unidos e ele está escrito assim: age, idade, 4 a 104. É de mindfulness infantil, né? E o mindfulness infantil é isso, que é a outra área que eu trabalho muito, que é a presença plena, né? Eu fiz a minha formação com a doutora Amy Saltzman, que é a pioneira que trabalha com o Jon Kabat-Zinn, né? Que ele é o fundador do mindfulness. Ela, quando estava na equipe dele, falou assim: eu quero trabalhar com mindfulness para criança. E ele falou: você é louca, não vai dar certo, né? A criança vive ali no mundo da lua. Mas, na verdade, é muito mais fácil trabalhar o mindfulness com a criança do que com o adulto. Porque os pensamentos, né, os julgamentos, a gente poder deixar o nosso pensamento de lado e perceber só a presença, a criança faz isso muito bem. Ela entra naquele mundo onde ela vira raiz e ela vai crescendo como uma árvore, vai se, né, observando o seu corpo, a fortaleza, as raízes que são os dedinhos ali na terra. Ela entra naquele contexto, naquela dinâmica de uma forma muito mais fácil, menos julgativa do que um adulto. E eu gosto muito de trazer esse conceito para tudo, para entrar nos jogos, para entrar nos livros, né, essa presença plena, esse mindfulness, que é algo muito bacana. Bacana. Para a gente se encaminhar para o nosso final, uma pena, porque eu estou adorando a conversa e acho que a gente teria assunto aqui para várias horas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua publicação. Se você puder falar, você já pode falar alguma coisa sobre... minha nova publicação? Isso. Sim, claro. Sobre o que você já tem publicado, o que vem por aí. Tá bom. Então, eu tenho como coordenadora, né, o livro Coaching para Paz, o volume 1 e o volume 2, pela editora Literária, né? Esse livro, Coaching para Paz, que é o volume 1, é um livro de coautoria, eu fiz a organização, a coordenação, né, editorial, mas são vários profissionais que trabalharam, que escreveram,
todos os profissionais foram profissionais que fizeram o workshop com a Lorraine Thomas quando ela veio para o Brasil. Depois ela veio mais uma vez, e aí esse grupo lançou o Coaching para Paz Volume 2, né? Que também são artigos, capítulos separados, independentes, sobre diversos temas. Então, a gente fala sobre divórcio, alimentação, sobre educação, como escolher escola, e aí vale cada pai ou mãe que precisar de uma leitura bem simples, assim, direta, não tão técnica, né? Pode se beneficiar com a utilização desses livros. E aí, em paralelo, a gente tem também, né, o Corujas em Ação, que eu já falei um pouquinho, que é um baralhinho de bolso, né, que ele é tido como um livro de bolso, onde a gente tem as 56 corujinhas, cada uma com uma ação de bem-estar. E também tem o Animação, né, que é outro baralhinho de bolso, que ele tem 50 animaizinhos, onde eu trabalho as características desses animais para trabalhar encorajamento, autoconhecimento e autoconfiança, né? Então, a gente traz ali ações, conceitos reais de cada animal e de uma forma de promover ali uma reflexão, né? E na frente da cartinha, deixa eu ver se eu tenho alguma aberta aqui. Tem. Na frente da cartinha, a gente tem, então, uma missão, por exemplo, deixa eu pegar aqui a cartinha do Pica-Pau, para mostrar para vocês. Então, na frente cada família é única. Aprenda com as pessoas que você admira. Então, a gente fala um pouquinho dessa missão de acordo com o Pica-Pau. Pica-Pau é um pássaro muito corajoso e protetor. Não teme outros predadores e para defender o seu ninho, né? E parte para o ataque com seu rápido e forte bico. Não se rende. Eles são comilões, saem à procura de comida para toda a família e compartilham com os outros pássaros. Então, a gente já traz conceitos por trás de cada animalzinho, né? Os filhotes aprendem com o comportamento dos pais e permanecem com eles por um longo tempo. Então, é um pássaro que vive em família, que convive em família. Família, pai, mãe, irmãos e avós, aprendemos muito com todos. Reflita sobre a aprendizagem e ensinamentos familiares, sobretudo as atitudes, valores e maneiras de enfrentar a vida. Então, muitas vezes, às vezes até com adulto, eles gostam muito, a gente pede para tirar ali uma cartinha e ver se faz sentido, né? O que o panda pode ajudar, qual é a missão para essa semana? Aproveite sua própria companhia, esteja com você. Então, pandas são mais solitários, você tem que ver o que ele traz de ensinamento. E é um recurso muito legal, né? Tanto para trabalhar no dia a dia com os pais, mas da forma terapêutica também, onde eles montam as famílias. Quem seria meu pai? Ah, meu pai seria um leão. Minha mãe teve uma adolescente uma vez que colocou: minha mãe seria uma cobra, que era muito brava, anda traiçoeira. E aí, quando a gente foi analisar a carta, todos os animais têm características positivas. Então, a carta da cobra é uma carta de transformação, que às vezes, apesar da dificuldade, eu preciso tirar a minha pele e me transformar. Então, eu fiz a reflexão com essa adolescente: será que a sua mãe não está aprendendo a passar por essa transformação? Porque você também se transformou, você também está se transformando, né? E foi uma sessão linda, onde ela conseguiu, através do que era ruim, enxergar as coisas positivas e as oportunidades que estavam ali escondidinhas, né? Então, é um recurso muito bacana. E aí tem o Mamãe Coach, que eu fiz somente a adaptação, né? Eu já mostrei para vocês esse livro aqui, né? Mas é da Lorraine Thomas, que ele tem, então, 90 ferramentas, cada capítulo vem com 9 ferramentas para você pensar na sua parentalidade, o que você, né, pode fazer, como você pode se tornar a mãe, o pai que você deseja se tornar. É um livro bem interativo. E aí nós temos novidades que o Wagner já sabe. Um livro que está vindo, né, que acho que fica pronto agora em novembro, e aí fala sobre as emoções, né? Então é a historinha de um duende que chama As, então é emoções de A a Z. E aí o As passa pela A a Z, né? Então pela autoconfiança, pela elegância, pelo zelo lá no final, e ele constrói a sua autoestima através desse vocabulário de A a Z. E aí a gente pede para as crianças também nos contarem nesse livro como eles podem acolher e construir uma autoestima forte, né, saudável,
qual seria o seu A a Z, o seu abecedário ali, né, das emoções. E um outro livro também, que a gente já está na parte, assim, finalizando ilustrações, o texto já está revisado, que é um livro sobre emoções e sentimentos, né, onde a gente vai trabalhar muito a questão do corpo, corporal. Qual emoção eu sinto na minha cabecinha e qual emoção eu sinto no meu corpo. Então, eu posso ter a mesma cabecinha para diversas emoções diferentes do corpo, né? Posso ter ali medo, pavor, então, medo, eu tô com o mesmo susto, assim, mas o pavor, meu corpo está muito maior, amplo do que aquela minha postura. Então, é um livro que a gente faz muita interação, vai virando os rostinhos, né, as carinhas, são 12 carinhas e 12 corpinhos que dão 144 sentimentos, né, então a gente está nessa parte de finalização, tá ficando bem bonitinho, eu não sei ainda, esse eu não tenho a data, porque ele é um pouquinho mais complexo, talvez a gente consiga, não sei se para o Natal, algo assim, mas eu vou colocar tudo no meu Instagram, que é onde eu consigo atualizar mais até do que meu site. Meu Instagram, para mim, é a forma, hoje, a mídia social que mais consegue identificar ali o meu dia a dia, né, de uma forma mais atualizada. Para a gente fechar, uma mensagem. Você pode deixar uma mensagem para os pais, para os professores, sobre histórias, sobre contar histórias, ou qualquer outra coisa que você ache pertinente dizer? Eu acho que a minha mensagem principal, né, é cada um se olhar como exemplo, né? As suas ações falam muito mais do que as suas palavras. Então, olhe para você, pratique a escutativa, né? Possibilite acolher os seus sentimentos e mostre isso para os outros. Seja o exemplo, né, para o seu filho. Você já é o exemplo número 1 para o seu filho, para o seu aluno, seja um exemplo, como a professora da Rita foi. Mas assim, olhe para você como acolhendo, não julgando, né? Qual é o exemplo, o que eu estou passando, qual é a mensagem que eu passo da minha interação. E o nosso exemplo, gente, está nas pequenas e simples coisas. No momento de você falar um bom dia para o porteiro do seu prédio, no momento de você se cuidar, o autocuidado, né, da sua alimentação que você come, você mostra para o seu filho quanto você gosta de você ou não, da sua permissividade, eu posso me divertir um pouquinho, eu posso tomar um sorvete outro dia sim, enfim, olhe para os seus comportamentos e saiba que todos eles serão exemplo e já estão sendo exemplo para o filho de vocês, para a criança que está ao seu lado, e não só para a criança, acho que para todo mundo ali, né, que convive com você. Então, acho que a minha mensagem principal é, se você deseja que seu filho lê mais, seja exemplo, traga seus livros, mostre qual livro que você gostava quando era criança, né? Faça ele entrar nesse mundo como? Entrando no mundo dele, para trazer ele para o seu. Acho que esse é o melhor acolhimento e é o melhor momento ali que a gente tem para poder fazer essa junção. Que bom, Yara, muito obrigado. Adorei nossa conversa, eu acho que foi extremamente rica. Vários pontos me deixaram extremamente curioso. Depois a gente poderia marcar outras, hein? Outras conversas, porque tem muita coisa bacana que você disse. Eu acho que as pessoas vão realmente ficar muito curiosas e vão querer, né, saber um pouquinho mais do seu trabalho, né? Então eu queria te agradecer infinitamente sua disponibilidade, seu carinho, sua simpatia, de estar aqui hoje dividindo conosco a sua experiência. Espero que vocês de casa tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam, o que vocês sentiram, o que vocês estão vivendo. Deixem também as suas dúvidas e vamos continuar essa parceria, construindo essa rede de afeto, de arte, de palavras. Então eu me despeço de vocês agora, me despeço de você, Yara, e a gente se encontra aqui no nosso Experiências Literárias para uma próxima conversa com mais um convidado bem legal. Então, fiquem bem e um grande beijo meu. Até a próxima.